No século XV, quem controlava os mares, controlava o mundo. Hoje, em 2025, nada mudou. Só que os navios são maiores, os cabos são submarinos e o Brasil pode ser outra vez a principal rota entre continentes. Parece um exagero, né? Mas a história tem um jeito curioso de rimar. Há 500 anos, o mundo como conhecemos hoje nasceu de um movimento que ficou conhecido como as Grandes Navegações. Portugal e Espanha, as superpotências da época, lançaram seus navios ao mar para dominar as rotas comerciais que levavam as riquezas da Ásia, da África e das Américas. Eles não estavam apenas explorando, eles estavam construindo a primeira versão do mundo globalizado. O objetivo era claro: controlar o comércio de especiarias, ouro, açúcar e, tragicamente, de pessoas escravizadas. Para fazer isso, era preciso dominar pontos estratégicos. Quem tinha um porto na ilha de Cabo Verde, em Goa, na Índia, ou em Malaca, na Malásia, controlava o fluxo de mercadorias. E foi assim, de porto em porto, de rota em rota, que nasceu o sistema colonial e o mundo moderno. O Brasil foi uma peça central nesse tabuleiro. Agora, avance o relógio para o século XXI. Você já ouviu falar da nova Rota da Seda? É o nome popular da iniciativa Cinturão e Rota, um projeto colossal lançado pela China. Estamos falando de um investimento que já ultrapassa $1 trilhão. É como se a China estivesse construindo as grandes navegações do nosso tempo. E você sabe para quê? Controlar as especiarias do século XXI, minérios críticos, semicondutores, energia e, o mais importante, os dados e como eles estão fazendo isso. Exatamente como Portugal e Espanha fizeram. Primeiro, controlando portos estratégicos em lugares como a Grécia, o Paquistão e o Sri Lanka. Segundo, construindo ferrovias que cruzam continentes, ligando a Ásia à Europa. E terceiro, instalando uma infraestrutura invisível, mas fundamental: os cabos submarinos de internet por onde passa a economia digital. Quem controla essas rotas controla a economia do século XXI? A lógica é a mesma, a escala é que mudou. E onde o Brasil entra nisso tudo? Aqui a história começa a ficar interessante de verdade. No século XVI, o Brasil não era só uma colônia para a extração de pau-brasil. Era uma escala geográfica obrigatória na longa e perigosa viagem entre a Europa e a Ásia, contornando a África pelo Cabo da Boa Esperança. Nossa costa era um ponto de apoio fundamental. Hoje, em 2025, o Brasil tem cartas na manga que são tão ou mais valiosas. Nós temos alguns dos maiores portos em águas profundas de todo o Atlântico Sul, como os complexos de Itajaí, Santos e o Porto do Açu. Temos reservas gigantescas de minérios críticos para a transição energética e tecnológica, como nióbio, lítio e terras raras. E a nossa localização geográfica continua sendo um trunfo. Somos o ponto mais curto entre a Ásia e a América do Sul, olhando pelo Oceano Atlântico. Não é à toa que a China já está investindo pesado em portos brasileiros. Mas, apesar da pressão e do interesse, o Brasil até hoje recusou entrar formalmente na nova Rota da Seda. É uma dança geopolítica complexa. E se as rotas marítimas são importantes, existe uma outra disputa acontecendo debaixo d'água, silenciosa e invisível: a geopolítica dos cabos submarinos. Pense nisto: 99% de todo o tráfego internacional de dados, e-mails, vídeos, transações financeiras, tudo passa por esses cabos fincados no fundo do mar. Eles são as verdadeiras artérias da economia global. Quem os controla, controla o fluxo de informação. A China está construindo sua própria rede de cabos, como o Projeto Peace, que liga a Ásia, a Europa e a África, tentando criar uma espinha dorsal digital sob seu controle. Os Estados Unidos, claro, tentam a todo custo bloquear essa expansão, vendo como uma ameaça à sua segurança e hegemonia. Qual é a posição do Brasil? Somos um alvo silencioso nessa Guerra Fria dos cabos. Já existem planos concretos para cabos ligando a Ásia diretamente ao Brasil, alguns com tecnologia da Huawei, o que acende todos os alertas em Washington. Então, com todos esses paralelos, a grande pergunta é: o Brasil está repetindo a história? A resposta é sim e não. Sim, se aproveitarmos essa oportunidade única para nos transformarmos num hub logístico e energético para todo o Atlântico Sul. Sim, se usarmos nossos minérios e nossa produção de alimentos de forma inteligente, como as antigas potências usavam o açúcar e o ouro, mas agregando valor e tecnologia. E, o mais importante, sim, se conseguirmos manter a soberania sobre nossas rotas e nossos recursos. Exatamente como Portugal tentou fazer no auge do seu império. Mas a resposta é um sonoro não se cometermos os mesmos erros do passado. Não, se nos tornarmos uma simples colônia digital, uma peça passiva nas cadeias globais de valor de outras nações. Não, se entregarmos o controle de nossos portos, de nossos dados,
e de nossos minérios estratégicos, sem exigir em troca transferência de tecnologia, desenvolvimento local e soberania. E não, se ignorarmos a lição mais básica da história, quem controla a infraestrutura detém o poder real. E é aqui que dois eventos recentes se tornam cruciais: o BRICS+ e a COP30. A expansão do BRICS é uma tentativa clara de criar uma ordem mundial menos dependente do dólar e do sistema ocidental. Nesse novo arranjo, o Brasil tem o potencial de ser a ponte comercial e diplomática entre a Ásia, a África e as Américas. Já a COP30, a Conferência do Clima da ONU que acontece no Brasil em 2025, é a nossa vitrine, é a chance de ouro para apresentar ao mundo a nossa bioeconomia, a riqueza da Amazônia e as novas especiarias verdes do século XXI. Mas nada disso acontecerá por acaso. Só vai funcionar se o país tiver uma estratégia de Estado clara, de longo prazo, em vez de continuar no improviso e reagindo às crises. No fim das contas, Mark Twain estava certo. A história não se repete, mas ela rima. No século XV, o destino do mundo girou em torno de quem tinha as melhores caravelas e os melhores navegadores. No século XXI, o destino do mundo gira em torno de quem controla as rotas de dados, energia e mercadorias. O Brasil tem a geografia a seu favor. Tem os recursos naturais que o mundo precisa. O que falta é escolher de forma soberana qual será o seu papel nesse novo Mapa Mundi que está sendo desenhado diante dos nossos olhos. A escolha é nossa. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Até a próxima, aqui no canal Expertises, onde você vai além.